Bem-vindas à nossa aula 3, onde nós vamos abordar sobre a devolutiva e principalmente sobre o plano de intervenção personalizado. Pega seu papel, sua caneta, já começa a fazer as anotações importantes no decorrer da nossa aula e sempre que surgir dúvidas, escreva elas lá no grupo do WhatsApp, para que possamos conversar e sanar nossas dúvidas, porque agora é nossa terceira aula, já vencemos muito da nossa insegurança, então agora é finalizar e colocar tudo isso em prática. Bom, para começar a aula, primeiro vamos pensar em como elaborar um plano de intervenção personalizado. Bom, nós vamos basear esse plano na avaliação que nós fizemos da criança. Então, Júlia, chegou um aprendente e ele já tem um laudo. Eu preciso avaliar? Precisa. O outro profissional avaliou ele. O outro profissional sabe no que ele tem aptidão e onde ele tem a dificuldade, onde se encontram os déficits dele. Então, você vai avaliar, você vai descobrir quais as necessidades dessa criança. Gente, nós só conseguimos intervir com precisão quando compreendemos o que exatamente a criança ou adolescente precisa desenvolver. É por isso que a avaliação mostra o ponto de partida. Então, se você costuma fazer 10 sessões de avaliação, nessa faz menos. Ou já inicia a intervenção e já vai fazendo a avaliação junto. Vai fazendo as duas coisas, vai olhando a criança, sentindo o que a criança sabe, utilizando também de recursos para você, os recursos da avaliação, para fazer essa avaliação. Não é que você está duvidando do profissional anterior, você está coletando informações para fazer a sua intervenção de forma clara, de forma desejável. Bom, você vai revisar esses dados, vai olhar as observações comportamentais, quais testes foram aplicados, a entrevista com a família, qual é a queixa escolar. No momento da avaliação, você identificou quais são as áreas que precisam de intervenção. Por exemplo, se é na área da linguagem, da atenção, da coordenação motora, da cognição, do comportamento adaptativo. Olha só, por exemplo, se chega para você uma criança, um adolescente, onde na avaliação você conseguiu identificar dificuldades em linguagem expressiva e alguns sinais do TDL, a intervenção deve incluir atividades de nomeação, de construção de frases, de enriquecimento de vocabulário e uso de imagens como apoio visual. Olha só essa questão do enriquecimento de vocabulário. Você vai utilizar essas atividades no caso do TDL, mas no caso de um autista que tem um vocabulário rico, você já vai utilizar outras estratégias. No caso do autismo, a terapia ABA é fundamental. Ela traz muitos resultados comprovados cientificamente. Então, na sua intervenção, você vai definir objetivos claros, específicos e, mais importante, alcançáveis. Os pais, eles vão te exigir resultados. Eles estão esperando por esses resultados. Então, se você coloca um objetivo lá longe, eles vão falar, opa, tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado? Não vai pensar nunca que a coisa está errada do lado deles. O que está errado é o profissional. Esse profissional não é qualificado. Então, coloque aquilo que você vê que a criança consegue alcançar. Às vezes, você coloca um objetivo muito distante e a criança se frustra. Ela pensa, meu Deus, eu não vou conseguir alcançar. Então, esse sentimento de inferioridade a gente tem que evitar. Olha só, evite aqueles objetivos vagos. Por exemplo, com a intervenção eu desejo melhorar a aprendizagem. Isso não vai conseguir guiar a intervenção sua, porque não vai permitir avaliar se houve ou não houve um progresso dessa criança, desse adolescente. Quando você for estabelecer os seus objetivos, eu indico você utilizar o modelo SMART.
O S é de objetivo específico. O que exatamente você quer desenvolver naquela criança, naquele adolescente? O M é de mensurável. É possível observar ou medir? O A é de alcançável. Esse meu objetivo é realista para o momento em que a criança ou que o adolescente está vivenciando? R é de relevante. Esse objetivo está ligado às dificuldades reais da criança? E o T é de temporal. Em quanto tempo espera-se que atinja esse resultado? Quando o pai chega na gente e fala, olha, em quanto tempo você acha que meu filho vai estar normal? É assim que eles chegam. Você vai dizer que não existe como a gente estipular um prazo. Uma vez que nós estamos falando de fatores emocionais, sociais e de adaptabilidade da criança. Então você vai dizer que vai fazer o seu melhor, que você vai caminhar junto com o aprendente para atingir tal objetivo. Então um exemplo de um objetivo adequado com a intervenção psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, objetiva-se reconhecer 10 palavras com apoio de imagens em até 4 semanas. Olha só, você pegou um objetivo, você tirou ele lá do abstrato, trouxe ele para o concreto. Então, eu tenho o objetivo de que a criança que não está conseguindo ler ela em 4 semanas adquira o necessário para conseguir reconhecer 10 palavras com apoio de imagens. Pode acontecer do seu aprendente, da sua criança, conseguir ler essas 10 palavras sem apoio de imagem? Ótimo! Bônus! Você conseguiu um a mais. Pode acontecer de no final dessas 4 semanas o seu aprendente ler mais de 10 palavras com apoio de imagens? Ótimo! Mérito dele, mérito seu, excelente! Pode acontecer de no final das 4 semanas o seu aprendente não reconhecer 10 palavras com apoio de imagens? Pode. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente espera. O que a gente espera é que com as intervenções, com as atividades, com o apoio emocional, dentro do consultório, dentro da escola e dentro de casa, a criança consiga. Mas pode acontecer, não se frustre se esse for o caso. Então você vai organizar os atendimentos com rotina e sempre registrar o progresso. Olha só, por que isso é importante? Porque crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, elas precisam de previsibilidade e de estrutura. Ela precisa de rotina. Ela precisa saber que vai chegar na clínica, vai ter um momento de conversar sobre a semana, vai ter um momento de fazer a atividade, vai ter um momento da brincadeira. Então ela precisa saber o que esperar das sessões. Além de tudo isso, nós, quanto profissionais, precisamos acompanhar esses resultados de forma quantitativa e qualitativa. Então, o que você vai fazer? Eu vou sugerir o que eu faço. Claro que você pode ter a sua própria estratégia. Eu divido o tempo da sessão com etapas físicas. Primeiro momento, acolhida. É aquele momento de saber como está, como que foi a semana, como foi na escola, como foi o fim de semana, o que aconteceu. Depois, a atividade inicial, que vai ser uma revisão daquilo que foi visto na semana passada. Então já vai dar uma segurança para o nosso aprendente. Aí sim, nós vamos para a atividade principal, que é exatamente o foco da intervenção daquela sessão. Ajuda a criança se necessário. Se necessário, pratique respiração. Gente, Mindfulness é muito bom, principalmente para crianças ansiosas. Então, pede para a criança, olha, vamos parar aqui um pouquinho? Levanta. Vamos fazer um exercício de alongamento. Vamos cheirar a florzinha e contar até 4. 1, 2, 3, 4. Agora só para a velhinha contando até 4. 1, 2, 3, 4. Elogia, dê reforços positivos sempre que ela conseguir
alcançar algo, mesmo que não seja tudo o que foi esperado. E para encerrar, faz um jogo. Tira ali 5 minutinhos e joga um Uno, joga uma torre... Ai, como é que chama? Aquela torrinha que a gente vai tirando as pecinhas e não pode deixar a torre cair. Vai deixando a sessão leve. Porque se ela não conseguiu fazer a atividade principal, ela vai para casa frustrada. Poxa, eu não consegui hoje fazer aquela atividade que a tia me passou. Mas se tem o jogo para encerrar, ela já vai ficar como? Feliz. Eu dei conta, eu brinquei com a tia, a gente fez várias coisas. Vai sair contente, vai ter um feedback positivo para contar para os pais. Porque, querendo ou não, o pai que leva seu filho, ele tá depositando uma confiança muito grande na gente. Então, ele não quer que o filho saia da nossa sessão frustrado. Quer que saia bem, quer que saia esperançoso de que vai conseguir. Quando necessário, você pode orientar a família no final da sessão, apesar que eu ressalto novamente, se for uma criança que já compreende tudo o que está acontecendo, eu prefiro enviar um áudio depois no WhatsApp dos responsáveis. Fica uma coisa mais sigilosa, a criança não vai se sentir traída, não vai pensar, oh meu Deus, fui tão sincero com a tia e ela pega e me entrega pro meu pai, entende? Então assim, às vezes a gente vai ter algo para dizer da intervenção que para a criança vai aparecer como uma crítica. Então ela vai se sentir menosprezada. Então é bom que esse feedback, eu prefiro que aconteça depois, posteriormente, lá no WhatsApp. Registra tudo o que aconteceu numa ficha. Gente, faz o relatório. Coloca a data, a atividade que foi aplicada, como que a criança chegou no seu consultório, qual que foi a reação da criança ao fazer a atividade, quais foram os avanços percebidos. Já deixe observações para o próximo encontro. Coloque também o que você observou, como ela saiu da sessão. Tudo isso vai beneficiar e muito você. Vai beneficiar e muito a sua prática psicopedagógica, neuropsicopedagógica. Porque com isso você vai conseguir justificar as suas decisões. Você vai conseguir mostrar a evolução e ajustar o plano com segurança. Às vezes a gente faz um plano de intervenção que a gente fala, uau, vai ser incrível, a Antônia vai conseguir captar tudo e ela vai conseguir evoluir. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes aquele projeto de intervenção lindo no papel, na realidade, no dia a dia com aquele aprendente, não dá certo. Então, nesse caso, você vai ter que reavaliar, readaptar as estratégias que você vai utilizar. Essa flexibilidade é essencial para que a gente consiga atingir resultados reais. Então, revisa sempre os registros dessa criança, desse adolescente, quinzenalmente ou mensalmente. Identifique aquilo que está funcionando. Olha, eu coloquei aqui no meu plano de intervenção fazer atividades de função executiva e está dando muito certo. Ah, não, eu coloquei aqui que nós iríamos estudar sobre matemática, mas não está dando certo. Lembrando que sessão de intervenção não é aula de reforço. Você não está ali para ajudar na matéria que a criança não sabe. Você está ali para melhorar o condicionamento daquela criança, para que ela consiga superar déficits, para que ela consiga se sentir segura, para que ela consiga exercitar memórias, funções executivas, outras coisas. Então sempre escute a família, observe o comportamento da criança, teste novas abordagens, novos jogos, novos estímulos, novas formas de apresentar o conteúdo. Vai observando qual que a criança se expressa melhor, qual que ela consegue se desenvolver melhor, qual a receptividade dela é melhor. Por exemplo, se a criança não responde bem a atividades de escrita, ela precisa talvez de um apoio maior na questão motora, nos recursos visuais, naquelas bandejinhas que a gente coloca areia e a criança
primeiro move ali fazendo as letrinhas para depois esboçar tudo isso no papel. Agora vamos lá. Vamos às estratégias para cada um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Para crianças, adolescentes com transtorno do espectro autista, ou TEIA, é muito bom que a gente estruture a nossa sessão, a nossa intervenção de forma visual. As crianças com transtorno do espectro autista, elas se beneficiam de rotina e de previsibilidade. Então use quadros visuais, agendas com pictogramas, sequência de atividades com imagens. Exemplo dessas atividades, nós podemos colar figuras de cada etapa da sessão em uma lousa ou em um painel. Podemos colocar ali chegada, atividade 1, atividade 2, jogo, despedida. Isso já vai ajudar a criança a prever como vai ser. Repita essa estrutura semanalmente para dar segurança, claro, porque se você fizer isso em uma sessão e na outra sessão ser totalmente diferente, já vai causar a frustração, ainda mais em crianças que demonstram rigidez cognitiva. Então evite mudanças bruscas, evite surpresas, utilize jogos interativos com intenção comunicativa. Por exemplo, jogos que envolvem trocas de turno, imitação, jogos que envolvem atenção conjunta. Por exemplo, jogo de empilhar, jogo de esconder objetos e encontrar, jogo de causa e efeito. Então você pode, por exemplo, lá na minha sala eu tenho alguns brinquedos. Pega um brinquedo pequeno e esconde em algum lugar do consultório. A criança vai ter que encontrar. Ou se não, você pode utilizar, tem muitos baralhos de causa e efeito, onde você pega o baralho, pega uma atitude. Por exemplo, a grama está molhada. Por que a grama está molhada? Então o aluno vai pensar, olha, se ela está molhada, é porque choveu. Então são jogos, são baralhos muito importantes. Enquanto você está jogando, trabalhe o contato visual, a espera, a nomeação de objetos, a frustração. No caso do transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, nós vamos trabalhar a linguagem receptiva e expressiva. Então, a gente deve estimular a compreensão de comandos simples. Por exemplo, coloque várias figuras e fala: Alberto, pegue o carro azul. Ou se não, você fala: Amanda, pegue o cachorro. Ou se não, espalhe várias imagens e coloca: tem um garotinho. Arthur, pegue o gato e coloque o gato na frente do garotinho. E pegue a borboleta e coloque a borboleta longe do garotinho. Então tudo isso vai dar a questão da interpretação da linguagem, enquanto a gente também trabalha a questão visoespacial. Trabalhe também formações de frases com o apoio de imagens. Então mostra uma imagem, pede para que forme uma frase. Algo muito interessante de se fazer na questão do TDL: ajude a formar uma história. Então faz um jogo onde você diz uma frase, o aluno, o aprendente, continua aquela história e assim repetidamente. Por exemplo, você diz: era uma vez uma casa. E o aprendente: nessa casa morava a mamãe e a filhinha. E você continua: elas estavam brincando de fazer comidinha quando de repente... E continua a história. Jogos fonológicos e rítmicos são muito bons. Atividades de rima, de alteração, de bingo, quebra-cabeça silábico. Então use sons iniciais com imagens. Por exemplo, qual dessas imagens aqui na mesa começa com B? Aí o aprendente vai te dizer: a bola, o barco, a bacia, a banana. Realize também, além da história compartilhada, a leitura compartilhada com o apoio visual. Então, às vezes você fala: lê esse pedacinho e eu leio o próximo pedacinho. Então, assim também vai ajudando a criação de vínculos. Vai fortalecer os vínculos que você tem com aquela criança.
Então utilize livros com figuras grandes, com frases curtas. Faça perguntas durante a leitura. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui, Gustavo? Me explique. Aí ele vai te explicar o que aconteceu. Mas Maria, eu não consegui entender. Por que a criança agiu dessa forma? Ela vai te explicar. Nesse momento, nessa parte do texto, quem tá triste? Eu não consegui entender. Espera que a criança vai te explicar. Com isso, você vai podendo fazer cada vez perguntas mais complexas e vai registrando tudo. No caso do transtorno do desenvolvimento da coordenação, o TDC, nós vamos trabalhar com atividades de coordenação motora, tanto ampla quanto fina. Atividades como pular, correr, circuitos motores. Claro que no nosso consultório a gente não vai conseguir um circuito muito grande, mas talvez a gente leve ali um caixotinho que dê para subir, descer, a gente faça brincadeiras dirigidas, onde se exercite, jogos de imitação. Seu mestre mandou pular 3 vezes de um pé só. Nós também podemos utilizar agora, para coordenação motora fina, massinha de modelar, recorte, traçados com lápis, o uso de pinça. Então às vezes você coloca alguns pompons coloridos e a criança com a pinça vai pegando cada cor e colocando no seu recipiente adequado. Então tudo isso vai ajudar a nossa intervenção. Nós também vamos trabalhar com essas crianças a questão de lateralidade e da organização espacial. Lembra que eu falei lá em cima, lá atrás? Então nós vamos trabalhar direita e esquerda, em cima e embaixo, frente e atrás. Podemos utilizar brincadeiras no espelho, é muito bom. Jogos de percurso, mímicas. Por exemplo, a gente pode novamente voltar lá no seu mestre mandou. Seu mestre mandou levantar a mão direita. Seu mestre mandou levantar a mão esquerda. Seu mestre mandou pular 3 vezes para frente. Outra coisa muito interessante são as atividades visomotoras. Então nós podemos trabalhar com atividades de labirintos, de ligar pontos, de traçado de letras com guia. Então nós vamos estar o tempo todo estimulando com reforço visual e verbal, além de darmos o nosso reforço positivo. Elogiar, falar muito bem, realmente vibrar com a criança, vibrar com a conquista da criança. No caso do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o nosso foco vai ser no foco e no controle inibitório. Então a gente vai trabalhar com jogos como, por exemplo, pare e siga. A gente pode trabalhar com a brincadeira de estátua. A gente pode brincar de Simon Diz, o jogo do mestre mandou, jogo da memória. Todos eles vão ajudar a treinar o controle de impulsos. Faça pausas curtas entre as atividades, porque a criança com TDAH, ela tende a cansar, ela tende a perder o foco muito rápido. Então, às vezes, faça pausas curtas. Sempre tem ali uma atividade extra, uma brincadeira extra, para que você possa substituir aquela que não deu muito certo. Trabalhe atividades de planejamento, de organização. Use checklists visuais para que a criança acompanhe o que vai fazer. Então a gente pode utilizar aquele mesmo recurso da criança com TEIA. Nós podemos pegar um quadro e colocar hora da chegada, atividade 1, atividade 2, jogo, hora de ir embora. E nós vamos também ensiná-las a dividir tarefas em partes menores. Então, por exemplo, um aluno do 4º ano do ensino fundamental, ele tem que fazer a página 62, 63 e 64. O que nós vamos ensinar para ele? Olha, vamos fazer o exercício 1. Parar, respirar, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Faz a atividade 2. Faz uma pausa, bebe uma água, faz um relaxamento. Atividade 3. Fez a atividade 3, alonga, faz um exercíciozinho, dá uns pulinhos no mesmo lugar. Tudo isso vai ajudar a autorregulação da criança e ajudar com que a tarefa não pareça tão longa, tão interminável. Então, antes de começar a sessão, também é interessante
você utilizar essas técnicas de respiração, essas técnicas de alongamento. Daí você vai ver qual que a criança responde melhor. Se ela responde melhor a técnicas de respiração, se ela responde melhor a técnicas de alongamento. Tudo isso ajuda na autorregulação emocional e no foco. E você também pode instruir sua criança que aquilo que ela aprende nas sessões, ela vai levar para o ambiente de casa. Ela vai levar também para o ambiente escolar. No caso do transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDI, nós vamos utilizar atividades adaptadas à sua idade mental. Então a gente vai respeitar o nível cognitivo da criança, mesmo que esse nível cognitivo ele seja bem inferior à idade cronológica. Nesse momento nós não estamos preocupados com a idade cronológica. Nós estamos preocupados com aquilo que o nível cognitivo da criança consegue compreender. Então nós vamos trabalhar com material concreto, nós vamos trabalhar com materiais que sejam de fácil manipulação, vamos estimular aquelas habilidades básicas, como a coordenação motora fina, coordenação motora ampla, a classificação por cor. Então você tem ali seus pomponzinhos, coloca copinhos de café e com a pinça ele tem que colocar cada pomponzinho na sua cor específica. Vamos trabalhar atividade de formato, de tamanho, grande, pequeno. Tem até no teste de trilhas da avaliação neuropsicológica para pré-escolares, tem lá o teste de trilhas, que é o tamanho. Você conta a história dos cachorrinhos e ele vai ligar do menorzinho para o maiorzinho. No caso do teste de trilhas, ele vai fazer sem tirar o lápis do papel. Nesse caso, como é só uma atividade que a gente queira que ele identifique o menor, o maior, o grandão, não precisa dessa rigidez de não tirar o lápis do papel. Nós vamos trabalhar sequência lógica, pareamento, jogos de associação simples, jogo de encaixe, jogo de Lego. Procura nessa questão de jogo trazer para dentro do consultório aquilo que é o hiperfoco da criança. Se o hiperfoco for brinquedos de encaixe, como Lego, tenta trazer esse tipo de jogo para o consultório. Se o hiperfoco da criança for carrinhos, leva 1, 2 carrinhos no dia que aquela criança vai. Utilize dominós visuais, também é um ótimo recurso. Utilize atividade de repetição, reforço positivo. Gente, criança com TDI precisa de maior repetição para consolidar os seus aprendizados. Então reforce as conquistas com elogios claros, feedback imediato. Não espera para elogiar aquela atividade no final da sessão, ali ele já vai ter esquecido. Então aconteceu, ele deu conta, já elogia, já faz o seu feedback, já dá o seu reforço positivo. É muito importante envolver a família e a escola no processo de intervenção. Nós não vamos conseguir bons resultados se não tiver esse alinhamento. Se nós estivermos proporcionando esse tipo de atividades para as crianças e em casa não tiver também esse apoio, ou se na escola não tiver esse apoio. Eu falei na primeira aula e repito aqui, tem muita escola que se diz acolhedora, mas que na verdade ela não faz a inclusão. O que ela faz é aceitar o aluno neuroatípico, deixá-lo ali no cantinho de jeito que ele não atrapalhe a sala. E, de verdade, isso me irrita. Isso me deixa em um nível de frustração que eu não sei nem te explicar. Então, assim, esteja alinhada com os responsáveis e com a escola. Bom, explique à família desde o início, desde a primeira intervenção, aliás, desde a devolutiva, que é quando você vai apresentar a sua intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica. Explique o que ela vai esperar desse processo. Muitos pais, eles acreditam que em 2 atendimentos tudo vai se resolver. E isso, claro, gera frustração. Gera frustração para os pais, eles vão desacreditar no seu trabalho, por melhor que ele seja, e vai causar problemas para você. Então orienta sobre o tempo da evolução da criança, do adolescente, quais são os objetivos da intervenção, a importância da constância,
Porque tem muito pai que falta, não tem como, então explique que é importante que toda semana realmente a criança, o adolescente esteja lá na clínica para fazer a intervenção no tempo certo. E explique sobre a importância do reforço positivo no ambiente da casa. É muito importante que o pai, que a mãe, reforce essa criança, esse adolescente de forma positiva. Valorize os pequenos gestos, as pequenas conquistas. Porque talvez para a mãe, para o pai, seja uma conquista banal. Mas para o aprendente é uma conquista imensa. E nós sabemos que ele precisou se esforçar, precisou se dedicar para conseguir atingir esse resultado. Então, sempre que possível, realize reuniões também com a escola. Se não for possível realizar reunião, envie relatórios claros. O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele deve se comunicar constantemente com a escola, principalmente quando existe a dificuldade de adaptação, a dificuldade de aprendizagem ou a dificuldade comportamental. Então você pode marcar uma reunião com a coordenadora, uma reunião com o professor responsável, pode enviar um relatório acessível com explicações objetivas. Tenta não utilizar termos muito técnicos, sabe? Seja profissional, mas seja explicativa. Indique como o professor pode adaptar aquelas atividades ou reforçar as habilidades. Então, assim, você vê que durante a sessão você observou que o Carlos, ele tem necessidade de estar escrevendo de letra bastão. Nós sabemos que na escola precisa utilizar a letra cursiva. Mas enquanto nós estamos nesse processo adaptativo, que o professor não brigue quando ele utilizar a bastão. Que o professor, de forma calma, consiga explicar, olha, tudo bem, ótimo, você fez a atividade, tô muito contente que você fez a atividade, mesmo que em letra bastão, mas na próxima vez, vamos tentar fazer cursiva, eu sei que você consegue, tá? Crie canais de comunicação abertos e respeitosos. Então você pode conversar com a escola, conversar com os pais, mesmo que depois da sessão, através do WhatsApp, através do Telegram, pode ser uma agenda. Você pode pedir para que no dia da sessão a criança leve a agenda escolar e você escreva ali o que você precisa conversar, apesar que não acho essa ideia muito válida com crianças alfabetizadas. Porque, novamente, elas podem não saber interpretar e se sentir menosprezadas. Combine dias específicos para envio de feedbacks. Por exemplo, uma vez por mês eu vou enviar feedback para a escola e aguardo que a escola me envie também esse feedback. Oriente a família a não cobrar respostas fora do seu horário de trabalho, mantendo seus limites profissionais. Então, explique. Olha, eu atendo até tal hora. Depois disso, não precisa explicar o que você vai fazer, é o seu tempo. Mas o mais breve possível eu estarei retornando, o mais breve possível eu estarei respondendo a sua mensagem. Então, assim, se mostre prestativa, mas imponha os seus limites profissionais. Incentive a continuidade da intervenção fora do consultório. Então, sempre esteja lembrando os pais de que a intervenção é mais eficaz quando o ambiente familiar e escolar reforçam os estímulos dados em consultório. Indique jogos educativos, não que o pai vai ter que comprar os jogos educativos naquela semana para usar com o filho, mas jogos que ele pode estar utilizando até mesmo para tirar as crianças das telas. O tempo de permanência das nossas crianças, dos nossos adolescentes em tela, ele está muito grande. Então que o pai tire ali meia horinha para estar jogando algo de forma educativa com seu filho, para estar realizando uma atividade lúdica ou para estar realizando uma leitura compartilhada, porque a gente entende que os pais, eles têm inúmeros desafios para criar um filho, mas esse momento, esses 15 minutos que eles passam com as crianças, nossa, é mais de hora no nosso consultório. Então é de muita valia para essa criança. Sugira que a criança tenha um cantinho de estudo,
que o horário das tarefas de casa seja fixo, para que a criança consiga em casa também perceber o horário de cada coisa. Agora eu vou almoçar, agora eu vou fazer minha tarefa, agora eu vou brincar, eu vou lanchar, para que ela também consiga prever aquilo que vai acontecer. Existem algumas ferramentas que auxiliam nossa intervenção e nós vamos conversar sobre elas agora. Uma delas é o registro sistemático dos atendimentos. Então use fichas de acompanhamento com data, com objetivos, com as estratégias que foram aplicadas, com as observações. Registre respostas das crianças, como que foi a evolução desse aprendente nas tarefas, como foi o seu comportamento durante aquela sessão. Anote se aconteceu alguma mudança significativa em casa ou na escola que foram relatadas pela criança ou pelos responsáveis. Um exemplo de uma mudança que pode acontecer. Hoje iniciou o jogo com mais autonomia, nomeou corretamente 5 palavras novas. Então isso já foi uma mudança positiva que aconteceu durante a sessão e que você vai registrar, porque vai ser importante você trazer esse feedback para o pai. No momento em que você fizer uma nova devolutiva, no momento em que você fizer um feedback. Segunda ferramenta, usa checklist e escalas de observação. Então aplique instrumentos de tanto em tanto tempo, como por exemplo, a escala SNAP 4, questionários de habilidades adaptativas, escalas de evolução da linguagem ou escalas de motricidade. Então assim você vai quantificar o que você conseguiu que o aprendente progredisse. Você sozinha não, né? Você, a equipe multidisciplinar e também o aprendente. Então, com base em critérios padronizados, você vai conseguir quantificar esse progresso. Realize reavaliações. Então, você vai ver dentro do seu ambiente o que é melhor. A cada 3 meses, a cada 6 meses, nós vamos reavaliar. Então, refaça as atividades lá da avaliação inicial. Você vai ter lá na ficha do seu paciente quais foram os resultados que ele obteve. E agora você vai poder comparar esses resultados. Então, na hora que você marcar esse segundo devolutivo para o pai, você vai saber conversar. Então, aplique novamente partes dos testes utilizados, do Portage, do Denver, do Prolec. Utilize os mesmos critérios da primeira vez e compare o desempenho da criança. Como ela está hoje e como ela estava lá quando nós começamos. Revise os objetivos terapêuticos. Então avalie se os objetivos propostos lá no início da intervenção realmente foram alcançados, de forma total, de forma parcial. Se for necessário, reformule as metas, reformule as intervenções. Por isso que eu falei, quinzenalmente ou semanalmente, reveja aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, atualiza seu plano de intervenção de forma colaborativa com a família e a escola. Pense que essa união, esse tripé é muito importante. Uma intervenção bem-sucedida, ela deve mostrar progresso, mesmo que pequeno, mas contínuo. Então, mesmo que pouca coisinha, está acontecendo de forma contínua. Outra forma são os critérios para considerar a alta terapêutica. O aprendente, ele atingiu os objetivos do plano de intervenção? Essa criança, esse adolescente, demonstra autonomia nas habilidades trabalhadas? Os responsáveis e a escola conseguem dar continuidade no progresso desse aprendente sem a ajuda constante da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga? Houve uma melhora significativa no funcionamento global daquele aprendente? A alta, ela pode acontecer tanto total, onde você encerra completamente o processo de intervenção, ou pode ser parcial, com orientações para casa e para a escola. Você pode começar diminuindo as intervenções, ao invés de ser semanalmente para quinzenalmente, então você vai distanciar as sessões. E depois disso você vai mandando feedback, procura saber como a criança está, mesmo depois da alta. Mostra essa empatia para os pais, mostre que se preocupe verdadeiramente com a criança.
E finalizamos nossa terceira aula. Agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo, por ter me acompanhado nessa jornada. Já corre e me conta lá no grupo do WhatsApp o que vocês acharam dessas aulas. Me contem se vocês gostariam de uma nova aula, com qual tema. Deixem suas dúvidas para que a gente possa conversar sobre elas e compreendermos mais as nossas práticas psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas. Até mais e muito obrigada!